E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o T-Vírus, né? Sobre sua possibilidade na vida real, que embora seja impossível, a gente vai dar um contorno de como poderia funcionar na prática. E aqui eu tava falando sobre as sanguessugas, né? Que o James Marcos foi lá e injetou o vírus nela, né? O vírus progenitor, para criar o T-Vírus, né? A partir do DNA das sanguessugas. Então ele mutacionou, ele editou a estrutura genética das sanguessugas para comportar esse vírus. E aqui é um exemplo de uma sanguessuga do México, chamada Raimenteria aquecusieti, talvez eu falei corretamente. Então foi achado esse tipo específico, que não tinha em outros bancos de dados, desse tipo de sanguessuga, e eles analisaram o genoma dela, né? O mitogenoma dela. Então ela foi considerada, né, fazendo uma análise genética, como glossiforidae, né, no hirodinida, então a sua relação familiar, né, com outras sanguessugas. E se a gente vê aqui, usando o GenBank, né, que é um lugar que você consegue analisar proteínas e tal, bactérias, e é basicamente um recurso tipo um dos melhores, talvez o melhor relacionado a isso, né? Você consegue achar qualquer tipo de estrutura, qualquer organismo você consegue achar aqui. E com esse código que eles põem no artigo, você pode achar aqui eles extraíram DNA, né? Que é CMT, 6, 8, enfim. E basicamente a gente pode ver aqui a sequência genética, né? Então a sequência ali de, não falei da timina, guanina, citosina e adenina. Então essa sequência genética do mitogenoma, de parte do genoma, essa sanguessuga, né? E não é só isso, tem um pouco mais para baixo. Você colocar a mesma coisa que eu coloquei aqui no site do GenBank. Então, basicamente, por que eu estou mostrando isso, né? Se o James Marcos ele fez essa questão de juntar o DNA de sanguessugas com o vírus, então extrair o DNA e tentar meio que juntar os dois, tentar formular algo que poderia funcionar para mudar a estrutura genética dessas sanguessugas, né? Então, obviamente, ele tinha que usar a parte do DNA e tentar modificar ele. E você pode perguntar, mas será que a sanguessuga ela pode transmitir vírus para outros organismos, né? Para outros animais ou seres humanos, né? E aqui vai falar sobre a isolação de um tipo específico de vírus, hematopoietic necrosis, de uma sanguessuga chamada Piscicola salmotica, né? Então, e uma coisa que é importante que eles dizem é essa questão que o vírus citado ele não só tinha evidências de estar crescendo dentro dessas sanguessugas, mas como elas estavam transmitindo para salmões adultos, né? Então, vou falar aqui que parece ser possível que essas sanguessugas servem como vetores para meio que disseminar esse tipo de vírus específico, né? Então tem essa questão que ela pode sim infectar uma população de organismos, de seres vivos. Ela vai falar que algumas sanguessugas individuais, né, dessa espécie, da Piscicola salmótica, podem até hibernar, né? Então tais indivíduos podem representar meio que um banco genético para a infecção desses tipos de vírus, né? Podem ser mantidos pelos vírus e aí acabar contaminando a população de salmões nesse caso. Então a questão é que o vírus, vão até falar que nos experimentos do laboratório algumas sanguessugas morreram, né? E vai falar dessa questão de que o crescimento viral do patógeno nelas poderia ter feito isso, talvez. Então, não cita como absoluto, mas basicamente tem essa questão que os sanguessugas podem ser vetores de transmissão. E tem esse tipo de bactéria, né? De uma. Ele está falando aqui, eu vou tentar traduzir, né? Uma sanguessuga da Terra, né?
Langelich, no Japão, com uma bactéria específica chamada Rickettsia japonica, né, que infectou, né, um homem de 81 anos, né. Então ele teve febre não tão alta, né, mas que constatou essa bactéria, né. Então a bactéria está dentro dessa sanguessuga e foi no caso para a pessoa, né, para um homem de 81 anos. Nesse caso tá aí a ferida e tal. Foi uma mordida, né? Então é basicamente isso, né? É possível uma. Porque em si as sanguessugas, elas mordem, né? Tipo, o sangue de várias criaturas, né? Essas criaturas podem estar com vírus e esses vírus eles ficam lá, se misturam, né? Porque ela vai de lugar em lugar, né? Tem mosquitos, ele vai um aqui e um lá e vai para vários animais, vários seres vivos. E aí acaba que se nesse animal tem um vírus, embora não impacte a sanguessuga de repente, ela pode ser um vetor para infectar outros organismos e fazer um ciclo zoótico, acho que fala, né? Zoônico, enfim, um ciclo contínuo em que tem possibilidade de ter uma mutação nesse ciclo e começar a infectar outros tipos de seres vivos. Então aqui está um exemplo de uma imagem de microscópio da Rickettsia japonica, né? E até aí, ok. Então a gente viu essa questão do Jamie Marcus, do Oswald Spencer, eles criaram antivírus, também o Albert Wesker e o Bing também, que eu citei que eles também participaram. E tem essa questão, como que eles editariam o DNA para serem suscetíveis ao vírus, por exemplo, um ser humano, por exemplo. De você tentar fazer que ele seja compatível com o ser humano ao ponto de ter os resultados que ele tem. E hoje em dia, com a edição genética, né, a gente chama de CRISPR-Cas9, a mais recente, talvez, a mais conhecida. Foi ganhada o prêmio Nobel sobre esse assunto em 2020, né, por duas mulheres, que já citei em outro vídeo, nos vídeos passados sobre biohacking. Então ali você tem um DNA viral. Nesse caso eu estou mostrando a edição, né? Um DNA viral com dupla hélice, né? Obviamente. E aqui tem a primeira parte ali relacionada à inativação desse DNA viral e a criação de um novo espaçamento para edição, né? E depois transcrição desse material. Então, basicamente o que você quer editar você quer inserir inibidores de um dispositivo viral. Na parte prática, aqui pegando um gancho lá do Prêmio Nobel, que é da própria site do Prêmio Nobel de 2020, né, em Química, sobre esse assunto, que eu já mostrei no vídeo de biohacking, essa questão de edição do genoma, né, usando o Cas9 aí, relacionado ao Streptococcus, que vai ser um patógeno importante, né, nessa questão. Nesse caso é como se fosse uma tesoura que você está cortando o RNA do genoma, né? E você está tentando inserir novo RNA. Então você está editando o material genético. Nesse caso, a possibilidade seria para você ser resistente a um vírus, por exemplo. Então vamos supor que eu edito o material genético de alguém e ela agora é resistente a um certo tipo de vírus. Então seria uma aplicação prática. Aí está falando que vem do Streptococcus. Então teria uma sequência repetida ali de DNA viral. E você quer basicamente, nesse caso, o próprio patógeno, né? Imagina que você basicamente quer editar esse patógeno, né? Então você faz uma cópia dessa... A partir do DNA você faz uma cópia desse RNA e tenta editar ele. Então é basicamente isso. É isso que você quer. Então, nesse caso usando a proteína Cas9, a proteína, né, Cas9 como uma tesoura, né, como uma forma de fazer esse processo. Por isso essa adição do Cas9, né. Então,
É uma coisa bem específica. Então, basicamente, edição genética. É esse o objetivo, né? E no final você tem um material que é compatível geneticamente e tá aqui se, se o patógeno, né, a bactéria, é reinfectada pelos mesmos vírus, essas tesouras genéticas, né, vão imediatamente reconhecer e desarmar o vírus, né? Então, basicamente, você edita a estrutura genética para você inibir a ação do vírus. Então, é uma coisa bem interessante. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouco mais sobre o Ebola, né? E a relação com tudo o que eu falei até agora. Então, até o próximo vídeo.